Olá pessoas, eu sou o professor Keiler e você está no canal H de História. Hoje para mais uma edição do Revisando o Enem. Nós faremos então nessa sexta edição mais uma série de 5 itens que já foram questões de prova do Enem. E vamos então aqui minuciosamente explicar os detalhes de cada um desses itens para você. O primeiro item é da prova de 2019 e ele fala precisamente da República Velha, mais destacadamente a revolta da vacina. Então vamos lá para o item. Diz assim: a revolta da vacina, 1904, mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicava a participação nas decisões políticas. Defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado, os bestializados de José Murilo de Carvalho. Vamos lá então para a análise. Gente, a revolta da vacina, ela é um movimento que vai acontecer no Rio de Janeiro e ele é muito significativo, ele é muito emblemático, uma vez que ele envolve muita gente, principalmente das camadas populares. No entanto, é bom que a gente leve em consideração que essa rejeição pela vacinação é exatamente pelo caráter obrigatório que a vacinação tinha. O governo, então, lá, o Pereira Passos, encomenda essa vacina, ele então faz todo um planejamento de vacinação obrigatória, mas um planejamento muito precário onde não está incluído o esclarecimento da vacinação. Diferente de hoje, no ano de 2020, que as pessoas rejeitam a vacina com informações sobre qual é a importância da vacinação, naquele período as pessoas não sabiam nem o que era vacina. Aliás, medicamentos de laboratório não é uma realidade dessas pessoas. Elas estavam acostumadas a recorrer à prática de curas populares, envolve ervas, envolvem pomadas naturais, a partir de óleos, de gorduras de animais. Elas estão acostumadas com chás e ao mesmo tempo até com crendices, como rezas, benzedeiros e assim por diante, que a gente poderia inclusive considerar assim. Certo? E elas não estão acostumadas e nem sabem exatamente como é que funciona o procedimento e ao mesmo tempo a forma como se dá a ingestão de remédios de laboratórios, no qual a vacina acaba sendo um deles. Então essa rejeição, ela se dá exatamente por uma ausência de informações, por uma ausência de conhecimento da importância do processo de vacinação. E a partir do momento em que ela se torna obrigatória, a coisa só complica. E isso daí vai resultar, então, em uma revolta que as pessoas vão agir de uma forma inesperada, mas ao mesmo tempo de uma forma violenta contra o governo para não tomar a vacina. Vamos para os itens. A mobilização analisada representou um alerta. Na medida em que a ação popular questionava, letra A alta dos preços? Não, embora o custo de vida não fosse um dos melhores do período, não era esse daí o foco, não era esse daí o centro das atenções quando a gente fala em revolta da vacina. Letra B. A política clientelista? Também não. Certo? Embora a gente vá verificar que isso daí seja uma realidade desse período, não é na revolta da vacina que a gente vai verificar a bandeira para remover então essa política, essa forma de fazer política, essa política clientelista desse período. Letra C. Diz assim: as reformas urbanas. Também é muito importante destacar, gente, que essa população ela já vinha nutrindo todo um sentimento de revolta, todo um sentimento de posicionamento contrário ao governo do Pereira Passos, que era o intendente do Rio de Janeiro, que expulsou milhares de pessoas e essas milhares de pessoas acabaram tendo seu barraco colocado abaixo, certo? Por uma política de urbanização do Rio de Janeiro. Mas a revolta da vacina em si, ela acontece exatamente por uma outra questão que não seria exatamente as reformas urbanas. Letra D. Que diz assim: o arbítrio governamental. Sim, é exatamente isso. A partir do momento em que o governo impõe, e impõe de uma forma que as pessoas desconfiam que não é bom, e ao mesmo tempo não tem informações do que é a vacina, para que é a vacina, com a importância da vacina e quais efeitos da vacina, passa a ser uma reação popular de rejeição ao processo de vacinação obrigatória. Essa daí é a correta. Vamos para a letra E, que diz assim:
As práticas eleitorais também não, né, gente? Nós já verificamos que a revolta da vacina se dá especificamente por ausência de conhecimento da vacina. E outras reivindicações, elas não estão inseridas aí. A população não quer tomar a vacina, porque ela considera a vacina uma medida autoritária que pode, inclusive, lhes prejudicar. Elas não sabem absolutamente nada. Campanha de vacinação é uma coisa que nem existia nesse momento aqui no Brasil. Vacina, então, é uma novidade que as pessoas estão muito alheias qual seria exatamente a sua importância, a sua eficácia e por que elas deveriam tomar. Ok? Então vamos para o segundo item. E o segundo item, ele é da prova de 2017. Essa prova, então, traz aqui pra gente, nesse item, uma imagem. Olha só que interessante. Uma imagem onde nós vamos verificar que é uma negra, certo? Que seria, então, uma escrava. E ela está vestida com um vestido bem diferente daquele estereótipo que a gente tem dos escravos. E ao mesmo tempo, ao seu lado, também uma criança bem vestida e branca. O que já remete à ideia que não seria filho dela, então que ela seria a mucama desta criança, o que é muito comum também nesse período. E embaixo nós temos uma informação que diz fotografia de Augusto Gomes Leal e da ama de leite Mônica. Cartão de visita de 1860. E aí, gente, é muito importante, a partir da análise dessa imagem, que você lembre, então, daquela diversidade que nós temos na escravidão aqui no Brasil, tanto lá no período colonial, quanto também no período imperial. Nós vamos verificar que os escravos, eles estão direcionados e ligados às mais diversas formas de atividades que nós pensarmos aqui no Brasil. Não é uma exclusividade das lavouras cafeeiras, da produção açucareira e também da mineração. O escravo também está dentro de casa com funções naturalmente de dentro da casa. E uma delas seria cuidar das crianças na condição de mucama. E também cuidar dos bebês na condição de amas de leite. São escravas que estão recentemente paridas e que agora, com o seio abastecido de leite, elas vão amamentar as crianças da casa grande, muitas vezes deixando inclusive de amamentar seus próprios filhos. A prioridade seria amamentar essas crianças. E há inclusive, tem vídeo aqui, tá aí no card para você, que a gente vai verificar então essas escravas que elas foram para ser ama de leite e acabam ficando para ser mucamas, aquela pessoa que vai cuidar da criança até um determinado momento. O homem, até o momento em que ele chega a uma idade que não precisa mais da companhia da mucama, e as garotas seria exatamente até o momento em que elas casassem. É importante também destacar, gente, que isso daí é uma categoria diferenciada da escravidão, mas não deixa de ser escravidão. Tudo ok? Vamos para as alternativas. A fotografia, datada de 1860, é o indício da cultura escravista no Brasil, ao expressar letra A, ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela ama de leite, desenvolvendo uma relação de proximidade e subordinação em relação aos senhores. Olha que alternativa bem coerente. É essa daí, gente. É exatamente isso. Nós vamos perceber, então, que dentro dessa relação diferenciada de trabalho, dentro dessas funções diversas, algumas funções fazem com que os escravos ligados a ela tenham uma relação mais próxima com os senhores. A função que ela exerce justifica a presença dela dentro da casa. E que, ao mesmo tempo, a presença dela dentro da casa justifica uma relação mais próxima com as pessoas da casa, nesse caso, os senhores. E isso cria uma relação não só de confiança, como de tratamento diferenciado. Isso explica porque ela está, por exemplo, com um vestido que a gente diria até de uma forma razoável, que é melhor que a veste que os outros escravos teriam à sua disposição. Mas é importante destacar, gente, que mesmo como ama de leite ou como mucama, essa escrava ela é uma propriedade, ela não tem o domínio das suas próprias decisões, ela é um produto de alguém, ela é uma propriedade, ela é um patrimônio de alguém que a comprou, e ao mesmo tempo a gente verifica que ela poderia estar submetida a humilhações, a castigos severos e ao mesmo tempo a qualquer privação que o senhor decidisse então aplicá-la.
Tudo bem? Ela não é menos escrava porque ela exerce esta função. Ela é apenas uma escrava que tem um tratamento diferenciado por uma função também diferenciada. Ok? Vamos para a letra B. Integração dos escravos aos valores das classes médias, cultivando a família como pilar da sociedade imperial. Não, gente, seria mais ou menos dizer que pela escrava se ama de leite, ela estaria agora inserida num outro grupo social. Não, gente, é uma diferente função, mas ela continua na categoria de escravo. Ela não é inserida num outro grupo, por exemplo, de classe média. Isso daí está errado. Vamos para a letra C. Melhoria das condições de vida dos escravos, observada pela roupa luxuosa, associando o trabalho doméstico a privilégio para os cativos. Olha, a gente verifica que o tratamento é diferenciado, mas daí dizer que ela tem privilégios, daí dizer que isso melhorou a vida dela, talvez melhore o tratamento, mas a vida ela não é boa, gente, muito menos repleta de privilégios. Tá errado isso daí também. Letra D. Vamos lá. Esfera da vida privada, centralizando a figura feminina para afirmar o trabalho da mulher na educação letrada dos infantes. Tem dois erros. Um erro primeiro é exagerar que isso seria a representação feminina. Nem as senhoras livres, brancas, ricas teriam então toda essa representatividade aí que a alternativa sugere. Agora também um outro exagero e um erro muito grosseiro seria dizer que é a mucama que dá, então, as primeiras instruções letradas. Haja vista que muitas vezes essas escravas, ela na maioria das vezes, inclusive, não sabiam ler, escrever, não sabiam nada. Então tá errado essa alternativa também. Vamos para a letra E. Distinção étnica entre senhores e escravos, demarcando a convivência entre estratos sociais como meio para superar a mestiçagem. Também a gente verifica que tem aí toda uma enrolação de informações que é muito complicado a gente dizer que para esse período, meados do século XIX, ele seria apropriado. Então, vamos levar em consideração essa daí como um distrator. Vamos para o terceiro item, então. E nesse item nós vamos encontrar, então, uma questão de 2013 e ela fala sobre a ditadura militar. Vamos lá para o item. E no item você tem uma imagem aqui. Essa imagem coloca vários partidos e bem embaixo você tem a palavra finados. No dia dos finados, nós temos então uma charge que ironiza os partidos como finados em 1965. Nós temos aqui o PSD, PTB e a UDN, que são os partidos protagonistas desse período, o PDC, que elegeu Jânio Quadros, e outros partidos menores, PSP, MTR, PTN, PST, PSB, PRP, PR, PL, PRT, certo? Vamos verificar aqui o seguinte, gente, finados, exatamente o que significa isso? Acontece que em 1965, mais precisamente no final de outubro desse ano, foi decretado então pelo general presidente do Brasil, Humberto Alencar Castelo Branco, durante o regime militar, o ato institucional número 2. E por esse ato institucional, além de decretar que a partir daquele momento as eleições presidenciais seriam indiretas via colégio eleitoral, também se decidiu a extinção de todos os partidos políticos existentes no Brasil. Embora isso não tenha acontecido pela primeira vez, a gente já viu isso lá no Vargas, no Estado Novo, nós temos de novo uma medida que extingue os partidos políticos aqui no Brasil. Então está justificado porque finados para os partidos políticos, eles deixariam de existir com o ato institucional número 2. No entanto, depois de publicado e decretado, a gente percebe então que ele vai ser também repensado. Vão repensar essa medida e vão chegar à seguinte conclusão. Ao invés de não ter nenhum partido político, eles então reformularam as regras para que existisse apenas 2. Decretando então assim o bipartidarismo, a existência de 2 partidos políticos. Um partido político seria o do governo, que defende a ditadura militar, defende o governo exercido pelos militares, que a gente chama de Aliança Renovadora Nacional, ou a ARENA, e o outro seria um partido de civis,
que também defendem os aspectos da ditadura militar, mas discordam que o governo seja exercido pelos militares. Eles deveriam ser exercidos por civis, embora tomassem medidas muito parecidas. E que a gente vai verificar que se chama Movimento Democrático Brasileiro, ou o MDB, que nesse primeiro momento não tem muita diferença da Arena. O MDB de fato vai se tornar uma oposição a partir da década de 70 com os acontecimentos ligados ao processo de redemocratização daquele período. Vamos lá para as alternativas. Diz assim: a imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã no dia de finados de 1965. Sua relação com os direitos políticos existentes no período revela a letra A, extinção dos partidos nanicos. Não, né, gente? Partidos nanicos seriam aqueles menores, sem grande projeção, sem grande destaque. E quando se extinguiu todos, não seriam apenas os nanicos. Então, essa daí seria um distrator. Letra B. Retomada dos partidos estaduais. Também não. Extinção não significa retomada de nenhum. Extinguiu. Distrator também, letra B. Letra C. Diz assim: adoção do bipartidarismo regulado. É isso, gente. O bipartidarismo regulado significa dizer que nós temos um partido que seria dos militares, daqueles que estão exercendo o poder, e um outro partido que seria a dita oposição. Imaginem o seguinte: se a ditadura pode acabar com todos os partidos, mas permite que um exista, inclusive para fazer de oposição, é porque na prática não é bem uma oposição. Exatamente por pensarem de formas conservadoras e antirreformistas que os membros do MDB vão poder existir enquanto um partido. Letra D. Diz assim: superação do fisiologismo tradicional. Também não, tá, gente? Embora a gente verifique que o fisiologismo ele é uma prática de todos os presidentes que passaram para o Brasil. Essa troca de cargos por apoio político, principalmente no Congresso, principalmente nas emendas. Mas não é isso que determina o ato institucional número 2 e muito menos a charge do Correio da Manhã. Letra I. Diz aqui: valorização da representação parlamentar. Pelo contrário, se define a extinção dos partidos políticos, é exatamente uma desvalorização dessa atuação parlamentar. Inclusive, mais tarde, o ato institucional número 5 vai dar ao presidente o poder de dissolver o Congresso. Vamos para o item número 4. E aproveita que você chegou aqui, que tal então se você já desse uma curtida aí no nosso vídeo? Se você não deu essa curtida lá no início, então aproveita e dá essa curtida aqui. Vamos para o nosso quarto item do Revisando o Enem, edição número 6, que vem então com uma imagem. É um item da prova de 2012 e fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Nessa imagem nós temos uma capa de revista. Nessa capa de revista, que é do Capitão América, nós verificamos aqui a figura do Capitão América derrotando com um soco, inclusive bem expressivo, uma figura muito emblemática, que dá logo para a gente reconhecer ali, que é o Hitler, que representa o regime totalitário nazista, certo? Então é muito importante que a gente leve em consideração aqui o seguinte: durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi então criado o Capitão América, ele representa os Estados Unidos na condição de um herói que vem para salvar o mundo de inimigos iniciais e perigosos. Entre esses inimigos, a gente verifica, por exemplo, o Hitler, que representa, inclusive, os regimes totalitários europeus, tanto da Itália quanto do Japão e principalmente da Alemanha, da qual ele é o principal representante. E isso é uma medida muito comum, na medida em que isso é importante para angariar o apoio popular as decisões dos Estados Unidos que seriam tomadas durante o conflito. Ao mesmo tempo, a gente verifica que a opinião pública ela passa a apoiar essas medidas a partir então do momento em que ela passa a acreditar através desses gibis, através dessas revistas, através desse imaginário que é então representado por esses personagens fictícios, de que realmente nós estamos do lado do bem, nós somos o bem e precisamos apoiar o combate ao mal que está do outro lado. O outro é o inimigo. Durante a Segunda Guerra Mundial foi assim. Para jogar as duas bombas no Japão,
Foi preciso, então, mostrar que os japoneses eram inimigos perigosos e precisavam ser combatidos, inclusive com a morte. Durante a Guerra Fria, a gente vai verificar que o inimigo é outro, já seria a União Soviética, o regime socialista, mas sempre nós vamos ter um lado bom e, ao mesmo tempo, um lado ruim, que muitas vezes são representados aí, nos heróis, nos filmes, nos desenhos animados e em toda outra forma cultural, principalmente desses períodos. Vamos lá para as alternativas. Com a sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que, em tempos de guerra, um gibi de um herói com a bandeira americana no peito, aplicando o sopapo no Führer, só poderia ganhar destaque. E o sucesso não demoraria muito a chegar. Capitão América, o primeiro Vingador. Olha só, a capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra, letra A Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial. Não, gente, aí é um erro de temporalidade. Nós estamos falando sobre a Segunda Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial nós temos basicamente o eixo, que é formado pela Alemanha, a Itália e o Japão, contra os aliados, da qual faz parte os Estados Unidos, certo? Então, descartem a letra A. Vamos para a letra B. Diz assim: os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. É isso, gente. Quando o Capitão América dá um soco no Hitler, fica muito claro que se trata então do nazismo e dos seus comparsas, naturalmente, que são regimes totalitários, tanto na Itália quanto também no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. Essa daí é a alternativa correta. Vamos para o distrator C. O poder soviético durante a Guerra Fria. Não, não é isso. Embora os Estados Unidos vá lançar mão do mesmo recurso também mais tarde para atacar os soviéticos, nós estamos falando aí de um período específico que é a Segunda Guerra Mundial. Então, não é essa a alternativa. A próxima alternativa, letra D. O movimento comunista na Guerra do Vietnã. Também a mesma explicação para a anterior. E na Guerra do Vietnã a gente vai verificar que é recorde os filmes e as publicações a respeito dos Estados Unidos tentando justificar a importância de combater o Vietnã e ao mesmo tempo buscando o apoio da opinião pública. Mas não é exatamente o que está na imagem. A imagem do Capitão América derrotando o Hitler não se trata da Guerra do Vietnã. Letra E. Diz assim: o terrorismo internacional após o 11 de setembro de 2001. Olha que erro de temporalidade, né? 2001, 11 de setembro, ele está num outro contexto, ele está numa outra conjuntura, ele está num outro momento histórico. Então, descarta essa também. A letra B é a alternativa correta, ok? Vamos para o próximo item, então, e é de uma prova mais antiga, de 2004. Lembrando que a gente pega sempre os itens mais recentes para os mais antigos para trabalhar aqui assuntos que são ainda muito frequentes no Enem. Então vamos lá para o item. E o item fala sobre o Brasil Império. Nós temos aqui a Constituição de 1824 e logo em seguida uma fala do Frei Caneca. Então vamos lá. Constituição de 1824. Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos, dissolvendo a Câmara dos Deputados nos casos em que exigir salvação do Estado. Logo em seguida, o Frei Caneca diz assim: o poder moderador da nova invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. Por ele, o imperador pode dissolver a Câmara dos Deputados, que é a representante do povo, ficando sempre no gozo dos seus direitos, o Senado, que é o representante dos apaniguados do imperador. Voto sobre o juramento de projeto de Constituição. Olha só, gente, em 1824, a Constituição
já durante o primeiro reinado do Brasil Imperial, ela é imposta, ela é outorgada, certo? Outorgada quer dizer que ela é imposta. A gente vai verificar então que o imperador ele impõe a Constituição e pronto, é isso e vai ter que ser isso. E aí nós vamos verificar que dentro dessa Constituição nós temos 4 poderes. O poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder moderador, que amplia o poder do imperador a ponto de dar ao imperador autoridade e condições de ele passar por cima das decisões dos outros poderes, principalmente do legislativo e do judiciário. Ele pode então interferir no legislativo e pode também interferir na justiça aqui no Brasil. E isso daí, para alguns, é uma boa, é muito interessante para salvaguardar o poder do imperador, mas para outros seria uma medida autoritária. Se concentra o poder, seria uma medida autoritária. Esse é o pensamento do Frei Caneca, que é um sujeito que vai liderar uma reação contra a Constituição de 1824, da qual a gente vai denominar de Confederação do Equador, que é um movimento que eclode ali em 1824, que reúne as províncias da região Nordeste, que vão ameaçar então se separar do Brasil e proclamar a República, fundando então um outro Estado, se separando definitivamente do Império e do território brasileiro. Então nós teríamos aí, claro, uma reação do Estado Imperial que vai inclusive derrotar o movimento. E é por isso, naturalmente, que a gente percebe essa visão contrária da fala do Frei Caneca com relação à Constituição e ao poder moderador. Então vamos para as alternativas, que diz assim: para Frei Caneca, o poder moderador definido pela Constituição outorgada pelo imperador em 1824 era, letra A, adequado ao funcionamento de uma monarquia constitucional, pois os senadores eram escolhidos pelo imperador. Não, né, gente? Se nós já sabemos que o Frei Caneca é contrário a essa medida, a esse poder imperador e a essa postura centralizadora, então naturalmente a gente já define isso como um distrator, como algo errado. Letra B. Eficaz e responsável pela liberdade dos povos, porque garantia a representação da sociedade nas 2 esferas do poder legislativo. De novo, o erro é o mesmo, tá? Para o Frei Caneca, isso daí não é interessante, muito menos eficaz. Letra C. Arbitrário, porque permitiu ao imperador dissolver a Câmara dos Deputados, o poder representativo da sociedade. É isso, gente, é arbitrário, porque o imperador, pelo poder moderador, ele pode dissolver essas câmaras. No entanto, eu faço um senão aí nessa alternativa, porque embora a Câmara pudesse ser colocada como representante do povo, é bom também a gente lembrar, gente, que essa mesma Constituição, ela determina o voto censitário, que é um voto em que você só tem a cidadania se você tiver primeiro renda. E aí a gente vai verificar que os eleitos e os votantes são pessoas que têm renda, que fazem parte de uma categoria privilegiada e que, ao se tornarem representantes dentro de uma Câmara, naturalmente representaria o grupo deles, que também são privilegiados e ao mesmo tempo da elite. Então, eu acho um pouco de exagero dizer que são representantes do povo, haja vista que o povo não tem essa cidadania, pelo menos no critério que a gente considera de participação política, ok? Letra D, mas está correta essa alternativa, tudo bem? Com relação à impressão do Frei Caneca, isso daí está correto. Vamos para a letra D. Diz assim: neutro e fraco, especialmente nos momentos de crise, pois era incapaz de controlar os deputados representantes da nação. O poder é centralizador, ele é arbitrário, ele é impositivo, então ele não seria considerado fraco. Letra E. Diz assim: capaz de responder às exigências políticas da nação, por suprir as deficiências da representação política. Se fosse tudo isso, ele não estaria criticando. Nós estamos analisando aqui a fala
do Frei Caneca, que é totalmente contrário ao que essa alternativa está colocando aí pra gente, ok? Então, aqui nós fechamos o nosso Revisando o Enem número 6. E se você realmente gostou, dá o like, não esquece esse like, eu vou insistir nesse pedido do like aqui do vídeo, porque vocês assistem e não dão o like. Então, quebra esse galho aí pra gente. Se inscreve também no canal, ativa as notificações, divulga o canal pra gente, mostre para os seus amigos, para eles também revisarem o Enem. E o canal H de História agradece mais uma vez a sua presença por aqui. Valeu!